pessoal, tudo bem? Prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Raquel, eu sou cientista de dados no Itaú e também sou coordenadora de 2 pós-graduações aqui da FIAP junto com a Lura. Galera, eu tô aqui hoje a convite da Lura para conversar com vocês quais são as grandes diferenças que a gente tem entre a carreira de cientista de dados e analista de dados. Bom, para quem ainda não conhece minha jornada, minha carreira, eu já trabalho na área de dados há 10 anos e eu tenho 7 anos de experiência ali atuando como analista de dados e eu tenho 4 anos e atualmente também estou como cientista de dados. Então eu tenho essa visão muito ampla da diferença entre essas duas carreiras e posso compartilhar aqui com vocês quais são as grandes diferenças e se a gente tem aqui também algumas skills, algumas habilidades que são parecidas. Bora lá? Vamos começar então com o analista de dados? A analista de dados ali vai ser o profissional que vai ter que ter muita habilidade e conhecimento de manipular bancos de dados. Ou seja, aqui a gente vai ter que ter muito forte conhecimento de SQL, que é a linguagem própria para trabalhar com bancos de dados, porque você vai ter que extrair dados para poder criar análises descritivas das informações. O que são as análises descritivas? Sabe a estatística descritiva que a gente aprende na escola? Quando a gente olha ali média, desvio padrão, a gente vê a amplitude dos dados? De fato, é a análise descritiva que a gente está fazendo aqui. A análise da estatística descritiva, ela traz um resumo para a gente da informação. Então, você vai estar pegando um grande conjunto de dados nesse banco de dados com a linguagem SQL e você vai estar criando uma análise, um resumo desses dados para trazer ali insight para alguma área de negócio, por exemplo. Então, para analisar, por exemplo, como foi o comportamento de vendas, se aquele produto de fato atingiu ali uma população que a gente tinha de objetivo, perfil de pessoas, né? Então, a gente tem esse campo de estudo que é muito utilizado aqui na parte de analista de dados, tá certo? E aí, quando a gente tá falando do tipo de carreira de analista de dados, cientista de dados, a grande diferença, galera, tá no tipo de análise. Então, se analista de dados, eu tenho ali as análises que são descritivas, para cientista, a gente tem as análises que são preditivas. Então, eu tenho aqui uma análise de projeção do futuro. Eu quero prever algo que ainda não aconteceu. E para cientista de dados, galera, também tem muito aqui o conhecimento, né? Requer muita habilidade de SQL, porque eu vou ter que levantar esse conjunto de dados, mas a grande diferença aqui, como eu falei para vocês, é a análise preditiva. Com esses dados históricos, eu consigo analisar os padrões com os algoritmos de machine learning, deep learning, algoritmos de inteligência artificial. Eu consigo estudar esses padrões comportamentais que teve no passado para a gente poder projetar o futuro. Eu crio aqui uma probabilidade. Então, para a carreira de cientista de dados, você quer muito aqui o conhecimento de estatística, de probabilidade, que é um pouco mais forte aqui do que para um analista de dados, né? Porque aqui a gente vai ter que também fazer muitas vezes testes estatísticos para comprovar que de fato uma ação ali, uma conversão de um modelo, ela está sendo efetiva de forma estatística, que de fato deu certo, que um evento aleatório, ou seja, eu colocar esse evento para acontecer sem ter um modelo ali auxiliando, a gente tem essa grande diferença. Eu tenho habilidades aqui para construir esses algoritmos de inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, galera, é um campo muito grande. A gente tem algoritmos de machine learning, deep learning, eu tenho algoritmos de IA generativa, modelos causais, algoritmos que trabalham com linguagem de texto. Tem muita coisa aqui, né, que a gente tem nos detalhes de algoritmos. Então aqui o profissional cientista requer ter esse tipo de conhecimento, tá certo? E é claro que também a habilidade aqui de gráficos e storytelling, ela também se aplica aqui para ambas as carreiras, porque a gente vai ter que traduzir esses dados também para uma área de negócio. Você saber colocar os dados, as informações em gráficos e contar uma história com esses dados, essa habilidade, ela se chama storytelling. E a gente que trabalha com dados precisa muito levar isso para a área de negócio. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado essa grande dúvida de vocês, que de fato confunde, né? São áreas ali parecidas, mas cada uma delas tem a sua particularidade, ela tem ali a sua habilidade necessária, ela tem ali algumas skills que são necessárias diferentes, mas ambas são de dados, né? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!